Bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, nessa sexta-feira. Semana passou muito rápido, uma semana muito diferente para mim. Perdi um tio, ontem foi um dia bem difícil, foi difícil dormir essa noite, mas estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui todos os dias às 6 da manhã e agora, graças a Deus, as lives estão subindo todo dia para o YouTube. Por que eu falo graças a Deus? Porque a visibilidade aqui no Instagram está bastante restrita. Eu, a partir de anteontem, não consigo mais ver quem está acompanhando as lives aqui, quem não está, não consigo mais interagir, não consigo mais responder, não sei se tem perguntas nos vídeos que eu coloco, não sei se é alguma questão no meu celular, mas tentei acessar também pelo computador, não vi, não consegui, então ainda continuo fazendo as lives aqui, porque o nosso maior público ainda está por aqui, mas em muito breve nós vamos migrar as lives também direto pro Instagram ou pro Facebook, pro YouTube ou pro Facebook. Mas eu quero agradecer você que está aqui hoje, quero agradecer você que está aqui sempre com a gente nas manhãs. É um projeto que está chegando aí no 4º mês, nós já temos 50 vídeos no nosso canal do YouTube, todas as lives sobem para lá. É um trabalho que não é fácil de fazer, é um trabalho que é praticamente amador, só a parte do YouTube que é profissional, onde eu conto com a ajuda do Danilo, que eu considero um profissional no assunto, mas de outra maneira é um trabalho que por mim aqui é feito de uma maneira bastante amadora, nada profissional, e tem o intuito de conectar a minha energia com a sua, no sentido de estarmos juntos aqui e conversarmos a respeito das coisas espirituais, a respeito dessa coisa que está acontecendo no mundo, que está tão difícil de entender, com a qual está tão difícil de lidar, que é a nossa percepção espiritual dentro de um mundo tão complexo. Não que o mundo esteja difícil, mais fácil, não, mas é um mundo cheio de informações e que, se a gente não prestar atenção, a gente liga o telefone, liga o computador, e a gente entra numa inércia e assim vai até o final de um dia e a gente acaba não meditando nas coisas espirituais. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o efeito da oração, sobre o que nós esperamos da oração. Na verdade, nós temos falado em algumas lives aqui sobre como orar, como buscar a Deus, como nos colocarmos na presença de Deus, como buscarmos essa energia tão maravilhosa e o que esperar disso, como saber que a nossa oração está tendo algum tipo de resultado sobre nós. E para isso, rapidamente, eu queria destacar que a oração não é algo em que nós buscamos alcançar, coisas, em que nós buscamos alcançar o desenho da nossa vida como nós esperamos. Mas nós buscamos dentro da oração um alinhamento com aquilo que é a harmonia do mundo em que nós buscamos. Então, quando a gente ora, por exemplo, a gente falou em nome de Jesus lá naquela live sobre o nome de Jesus, nós falamos um pouco do que significava orar em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus, falar em nome de Jesus. Falar em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus não significa pedir para nós mesmos. Então, o efeito da oração que nós fazemos nem sempre se descortina na nossa vida da maneira como dentro da nossa mente nós projetamos a nossa vida. É por isso que nós precisamos, cada dia que passa, ser menos específicos nas nossas orações acerca do que pedir e sermos mais abertos na nossa oração para entendermos as correções que precisam ser feitas em nós, para que nós possamos criar equilíbrio e harmonia com o mundo em que nós estamos inseridos e que esse equilíbrio e essa harmonia possam ter em nós a reflexão no mundo em que nós nos sintamos, ainda que não alcancemos aquilo que esperamos, de uma maneira mais calma, de uma maneira mais leve, e fazendo com que tudo isso aconteça. Tem um mistério muito interessante, uma coisa muito legal que eu queria deixar como reflexão aqui. Nós vamos descobrindo que nem sempre nós queremos aquilo que nós pensamos que queremos, porque nós somos dois seres. Nós somos esse ser que se manifesta 98% do dia, 90% do dia, que é
aquele ser que tem uma ideia de que nós seríamos felizes ou infelizes de acordo com de acordo com as nossas circunstâncias. E é por isso que muitas vezes nós oramos por um novo emprego, oramos por um novo relacionamento, oramos por aquilo que nós achamos que nós queremos. E nessa busca daquilo que nós achamos que nós queremos, se nós não nos desligarmos no momento da oração de maneira suficiente, nós vamos fazendo orações parciais, e que são orações parciais que constroem em nós não a intenção daquilo que nós realmente queremos, mas essas orações parciais, quando elas não têm a comunhão perfeita, essas orações vão construindo em nós estados de ansiedade. Vou dar um exemplo claro. Vamos imaginar que você não está feliz no seu trabalho. Você não está feliz no seu trabalho e você vai fazer uma oração para Deus. Se você não baixar o teu nível de consciência para entregar ao nível de consciência espiritual, de que maneira você vai orar? Você vai dobrar o teu joelho por 5 minutos, vai repetir algumas palavras e vai dizer assim: muda o meu emprego, me dá um emprego novo, tira aquela pessoa que está ali, e você não vai entender o que está acontecendo no meio do processo, no meio da tua prova, no meio daquilo que você precisa ter de despertamento para entender qual é a real intenção de Deus com aquele propósito. Porque o propósito das provações sobre nós não é que nós vençamos as provações no sentido de ganhar a disputa sobre um determinado problema, mas sim de ganhar controle sobre nós, ganhar controle sobre o nosso espírito, para nos erguermos diante daquelas situações, para que nós possamos ter uma construção espiritual dentro de nós que nos eleve acima de determinadas situações. Então, se a tua oração não for completa o suficiente para você interpretar que aquela parte do Pai Nosso que está escrito: seja feita a tua vontade, e que significa também o entendimento de que a vontade de Deus é uma vontade que está além das nossas aspirações materiais. E eu sempre falo isso não para estabelecer entre nós aqui um coitadismo, ou de que nós tenhamos que entender que a nossa vida tem que ser uma vida pela metade, sem os nossos anseios, sem as nossas buscas, sem aquilo que nós mais almejamos como sucesso, como conquista. Não tem nada a ver com isso. A ideia aqui não é nada disso. A ideia aqui é nós entendermos que o efeito da oração sobre os nossos membros e sobre o nosso coração tem um efeito muito maior do que isso. É o efeito de erguer as nossas aspirações acima dos nossos problemas. É isso que Cristo fala em vencer o mundo. Cristo fala para aqueles discípulos: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós vencereis também. Cristo não teve o estabelecimento de um reino na terra. Cristo não venceu o mundo simplesmente conquistando, vendendo, comprando. Ele não estabeleceu como sucesso para a sua vida a quantidade de seguidores que ele teve, a quantidade de pessoas cuja vida ele transformou, a quantidade de coisas que se transformaram diante dele. Mas Cristo entendeu como vitória sobre as suas orações, ele entendeu como vitória sobre o seu processo na face da terra, a submissão da sua carne a essa vontade espiritual maior. Então os pedidos de Cristo eram sempre pelo estabelecimento do reino de Deus sobre a face da terra, que é o que nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Então as nossas orações, nós temos a tendência de identificarmos os nossos problemas, ou os nossos desejos, ou as nossas angústias, ou aquilo que nós temos como prosperidade, ou como referência de prosperidade, de alcance e de sucesso, algumas coisas que nós não sabemos se são as coisas que nós queremos que Cristo tenha para nós no estabelecimento das coisas da terra. Então a nossa oração fica curta. Nós pedimos: eu quero isso, eu quero o emprego desse jeito, o relacionamento desse jeito. E quando na verdade o efeito que nós devemos esperar da oração é a submissão às vontades do reino de Deus. E é aí que nós nos transformamos. É aí que nós damos os saltos necessários no entendimento de que aquilo que Deus estabelece sobre nós, e olha que interessante, aquilo que Deus estabelece sobre nós
é maior do que aquilo que nós queremos impor sobre a vontade de Deus para o estabelecimento daquilo que nós achamos que é o reino de Deus na terra. Então, muitas vezes, nos nossos maiores sucessos, nós vamos perceber que Deus fez muito melhor para nós do que nós imaginávamos. Quero contar aqui rapidinho, contei um pouco desses últimos dias aí do que foi a história da nossa vida na pandemia, e nós esperávamos um movimento de Deus. E pedi alguma coisa assim, tinha uma expectativa de outra coisa, ia tentando, ia conversando com outro, enfim. Para ser bem resumido, quando a gente entendeu lá das coisas da vida, das coisas do que foi a consecução do nosso processo no ano passado, com a falência, com a quebra da empresa, com a ida em condições tão difíceis, nós começamos a orar a Deus dessa maneira, querendo as coisas de um jeito, de um outro jeito. E eu mandei, irmãos, para ser bem claro e objetivo aqui, eu mandei 928 currículos. 928 currículos. E eu olhava para aquelas vagas e falava, essa vaga é perfeita para mim. Essa vaga é ideal para mim. Essa vaga, nossa, eu quero isso porque com isso eu vou comprar isso, eu vou fazer isso, eu vou... Para resumir bastante aqui, irmãos. Eu estava aqui mandando currículos e continuando trabalhando na empresa, tentando erguer aquilo de alguma maneira, quando eu recebi uma ligação de alguém do nada. Me falou, Márcio, é verdade que você está no mercado? Sim, era uma pessoa que tinha trabalhado comigo uns 10 anos atrás. E falou, olha, eu tenho uma posição, eu queria que você se candidatasse a ela. Falei, tá bom. E eu me candidatei a essa posição. E em 15 dias tudo aquilo se resolveu. Eu orava a Deus de um lado, porque na minha cabeça eu precisava de um carro novo. O que aconteceu? Dos 930 currículos que a gente colocou, tentando desenhar as coisas como nós imaginávamos, numa ligação, no movimento de Deus, nós fomos orar numa casa. E depois disso um irmão falou para mim, olha, eu vejo uma porta na sua vida, uma porta pequena, mas através dessa porta, Deus vai abrir uma porta muito grande. Foi a resposta, porque eu precisava trocar de carro. Aquela posição, a empresa me disponibilizou um carro. Eu precisava trocar uma outra parte aqui na minha casa, no meu computador. Aquela empresa veio e trouxe um computador novo. Com relação aos salários, enfim, não é nem essa questão aqui. Mas chega um momento na nossa vida, é um momento que dá um clique na nossa cabeça. Eu não estou dizendo que a gente fica iluminado dali para frente, como nós falamos em outras lives. A gente passa por momentos de ansiedade e de depressão, de grandes expectativas e de grandes perdas. Mas o que eu sinto de deixar aqui é essa questão de nós nos entregarmos à oração tempo suficiente para conseguirmos condicionar o nosso espírito e o nosso coração ao fato de que a vontade de Deus para nós é uma vontade para um reino superior e ela é colateral para nós. Pô, mas como que você me fala isso? Nós já falamos aqui algumas vezes numa iluminação que a gente teve, numa inspiração, de que a Bíblia não é um livro para nós. A Bíblia é um livro do estabelecimento de um reino. E vamos rapidinho falar sobre isso. A Bíblia fala do Gênesis, fala do Jardim do Éden, e fala do estabelecimento daquele mundo, e como aquele mundo não deu certo em função do homem. Depois tem um período entre o Jardim do Éden, e o período da primeira destruição, que é o período do dilúvio. Ou seja, Deus dá ao homem a possibilidade de criar uma nova organização social. O homem tenta criar essa organização social, só que ele falha novamente. Deus manda sobre a terra o dilúvio. Depois Deus olha, percebe o homem de novo. O homem tenta se construir na terra de novo. E aí vem o homem falha novamente. O homem é entregue ao Egito. Depois Deus tira o homem do Egito, leva o homem para o deserto, leva o homem para a terra que mana leite e mel. O homem falha novamente, pede um rei. São estabelecidos 3 reis por Deus iniciais. A primeira fase da monarquia, que é participante por Saul, Davi e Salomão. O homem falha de novo. Saul falha na condição do reino, estabelece impostos muito fortes,
quebra o homem de novo. E o homem sempre pedindo, o homem sempre tentando colocar sobre o mundo que está externo a sua vontade, sempre colocando o seu ímpeto, sempre colocando aquilo que é dele. E o homem não chega ao ponto de ter essa capacidade de entender que o estabelecimento das coisas sobre a face da terra se dá em torno desse reino que se constrói. E depois Deus vai provando para o homem ao longo da vida dele, ao longo da história humana, desde a saída de Abraão de Ur dos Caldeus até a ressurreição de Cristo, que a maneira que o homem escolhe para o estabelecimento da sua vida sempre vai faltar em alguma coisa. Eu queria pegar um rei específico aqui para a gente terminar rapidinho, antes dos 20 minutos, não quero enfadar muito vocês. Vamos pegar Acabe. Acabe era quem? Era um rei. Acabe era um rei, e esse rei estabeleceu sobre si uma rainha chamada Jezabel. Essa rainha, Jezabel, era uma rainha, e nós sabemos aqui que as mulheres nos reinos têm a intenção de ser a palavra, a doutrina, aquilo que, a maneira de pensar, a profecia sobre nós. E ela era devota de um deus chamado Baal. E não é aqui o nosso intuito falar de deuses dos demônios, de deuses, a questão é que todos os outros deuses que não fossem o Deus de Israel eram deuses fragmentados. É só esse o problema. Não é a questão dos espíritos, das devoções. Isso tem uma outra conotação. Quando o homem se separa do Deus de Israel, estabelecido, porque o Deus de Israel é o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ele não é como os outros deuses, que são deuses da prosperidade, deuses da virilidade, deuses da fertilidade, não, Deus da chuva, Deus do sol, Deus da lavoura. Ele não Paulo fala disso quando ele chega para pregar, salve para os gregos, e falam para ele vê aquele monte de estátua de deuses e vê lá o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus daquilo. E os homens perguntam, de que Deus você está falando? E Paulo olha para uma estátua e está lá uma coisa sem forma, ele fala, essa estátua aqui é o Deus desconhecido. Porque o Deus desconhecido, olha que interessante aqui, esse Deus que se estabelece sobre essas coisas dessa maneira, ele é desconhecido por nós. Porque quando nós tentamos entender Deus de uma projeção humana para uma projeção espiritual, nós saímos de uma condição humana e vamos para uma condição espiritual, e vamos em direção a uma condição espiritual. A gente sai de um estado precário tentando entender um estado maravilhoso. Então olha para a tua vida hoje. A tua ideia, o que você entende de Deus hoje, se você tiver que responder ou por escrito ou para explicar para alguém, muito provavelmente você vai atribuir a Deus características daquilo que você entende que são perfeitas e faltam em você. São características daquilo que você entende que é a perfeição, mas que não estão no estabelecimento e no entendimento e no conhecimento das coisas que são espirituais. Você vai tentar olhar em você e vai tentar projetar para fora. Santo Deus. Então, se você é uma pessoa que busca muito a prosperidade, você vai querer entender em Deus aquilo que falta em você, a prosperidade. Então você vai se prostrar diante de um Baal. Quero o Deus da prosperidade, quero o Deus da abundância da lavoura, quero o Deus da abundância da pesca. Então, Dagon era o Deus da abundância da pesca. Então, nós vamos, e é engraçado, engraçado não, Deus deixou assim, que cada um dos reinos tinha devoção a um determinado Deus. Então, por exemplo, os filisteus eram devotos de Baal e de Dagon, que são Deus, ou seja, os filisteus são um símbolo são o símbolo da retenção da prosperidade. Então, se os filisteus estão guerreando contra você, se o reino que vem sobre você é o reino da falta de prosperidade, onde o que se manifesta fora de você, quando os filisteus se levantam diante de você, que são os deuses da dúvida acerca do seu futuro, a representação é o Deus que está por trás desse povo, que era o Deus Baal, o Deus Dagon, que eram os deuses da prosperidade. Quando a dúvida vem sobre você, a tendência dentro do seu espírito é se balançar. E era exatamente o que estava acontecendo com Acabe. Elias chega para Acabe e fala assim, olha, não vai chover na terra por 3 anos. Não vai chover.
Não adianta o que você faça, não vai chover. A mulher, então, olha essa representação. Depois entenda a Bíblia por esse viés. Baal, os deuses eram colocados para servidão. Os deuses dominavam o país, aquele que se prostrava diante de um deus. Todo reino tinha uma rainha, todo reino tinha um profeta, ou homem de Deus. Então, e tudo isso tinha estabelecimento da definição da prosperidade daquele reino. O tempo que o povo teve paz dentro dos seus muros foi o tempo em que os reis chamavam os homens de Deus e renovavam o concerto com Deus no estabelecimento do arrependimento e da lembrança do Deus Todo-Poderoso, do Deus maravilhoso e do Deus que era esse Deus desconhecido, que não passava pelo crivo do estabelecimento de um Deus projetado pela vontade do homem, como nós falamos aqui, como era o estabelecimento de Baal e de Dagon, dentro daqueles reinos que representavam aquilo que vinha contra Israel. Então, na nossa oração, nós queremos desconstruir todos esses deuses, e muitos olham para aquela parte da palavra ali, salvo em 1 Reis, onde fala da história de Elias. O foco ali não é Elias, o foco é Acabe. Elias passa pelas provações que passa, mas nós não somos Elias. Elias é só algo que vive dentro de nós e que nós podemos fazer com que o estabelecimento das leis que nós colocamos dentro do nosso reino, que é o nosso estado mental, façam com que Elias seja perseguido e quase morto, ou que nós entendamos que Elias tem em si, carrega em si essa figura que representa um homem de Deus, o profeta, vai ter a liberdade para trabalhar sobre a nossa consciência, os nossos membros e a nossa força para a projeção e estabelecimento de um reino eterno. Então, na nossa oração, nós temos que nos prostrar diante de Deus tempo suficiente, e aqui pode ser uma questão cronológica ou até uma questão de estado de espírito, tempo suficiente para que aconteça o quê? Para que essas ansiedades caiam, para que para que essa percepção limitada, porque cada dia que nós nos prostramos, esperando prosperidade, esperando um emprego novo, esperando uma coisa nova, nós estamos dando vozes, nós estamos colocando dentro do templo de Deus altares a esses deuses parciais. No momento que nós entendemos, por exemplo, que a benção de Deus está sobre nós, por conta daquilo que nós temos, do carro que nós dirigimos, das coisas que nós passamos, nós estamos fazendo um culto a Baal, onde nós estabelecemos a relação de troca entre homem e Deus. Na live do Filho Pródigo, mais ou menos uns 2 meses atrás, nós falamos exatamente da diferença que existe entre você servir a Deus pelo entendimento da vontade de Deus, sendo filho, e do que acontece quando você entende que você toma sobre os teus membros, sobre as tuas mãos, a condição de ter a sua fazenda e designar a sua própria vida. Aquele menino, aquele homem, não sabemos a idade, em pouco tempo perdeu tudo e desejou se alimentar de bolotas de porcos, e depois disso desejou voltar para a casa do seu pai para trabalhar como um jornaleiro. E é isso que acontece conosco. Quando nós não nos prostramos diante de Deus, e aqui não é só ajoelhar, é entregar a nossa vontade, a vontade de Deus, por tempo suficiente, ou dentro da motivação suficiente para entender o estabelecimento desse reino, nós vamos de idolatria em idolatria. Nós nos prostramos quando nós entendemos que nós não estamos prósperos como desejávamos, e nós nos prostramos diante de Deus esperando basicamente a alimentação daquela nossa intenção com Deus. Nós estamos trabalhando como jornaleiro. E aí nós entendemos, eu não orei o suficiente, eu estou em pecado o suficiente. Não se completa o ciclo da oração. Você não chega no perdoar. Você não consegue esvaziar o teu corpo das tuas angústias, das tuas ansiedades, das tuas dificuldades. Você não consegue se aliviar desse fardo para conseguir ter energia suficiente para se projetar diante de um mundo especial e invisível. E que dentro desse reino
que é muito maior que você, tem como efeito colateral, como consequência, o suprimento de todas as tuas necessidades, como está preconizado por Cristo lá no Sermão da Montanha. Meus queridos, essa é a ideia que eu queria trazer para nós aqui nessa sexta-feira, a respeito do que esperarmos quando oramos, a respeito do que esperamos quando colocamos diante de Deus aquilo que muitas vezes está fora do alcance da nossa própria vontade, e nós sucumbimos à vontade de Deus. Entendamos que é só nesse estado mental em que nos é liberada a bênção do Consolador. É só nesse estado mental de entrega, é só nesse estado mental de eliminarmos a nossa vontade e de estabelecermos o entendimento dentro de nós que a condução desse membro parte de uma inspiração de dentro para fora, mas em nós se manifesta de fora para dentro, não no cumprimento da nossa vontade, mas no estabelecimento de um mundo equilibrado, de um mundo harmônico, de condições harmônicas na nossa vida, que as bênçãos de Deus rolam sobre nós. E é no entendimento da sucumbência da nossa vontade que nós deixamos de servir os Baais, os Dagons, os Mamons, e que nós estabelecemos sobre nós. Quando está escrito na palavra de Deus, já excedi o tempo. Quando está escrito na palavra de Deus, é impossível servir a dois senhores, Deus e a Mamon. Não é dinheiro, não é só dinheiro. Deus estava falando, Cristo estava falando ali, é impossível você tentar entender Deus enquanto você tiver altares parciais dentro do seu coração. Então, você só consegue servir a um Senhor de cada vez. Escolhe o Senhor que te supre todas as necessidades. Escolhe o Senhor que te olha nos olhos e te fala: não andeis afadigados por coisa alguma, nem pelo que há vez de comer, nem pelo que há vez de vestir. Meus queridos, perdão pelo tempo excedido. Fiquem com Deus. Desejo uma sexta-feira de paz, de glória. Levem essa mensagem para quem vocês acham que possa ajudar. Esses vídeos ficam no IGTV aqui, mas já estamos subindo eles para o YouTube. Se você está aqui a primeira vez, vai no link da bio desse canal, tem o link do canal do YouTube, se inscreve lá. Todos os vídeos estão subindo. Esse, salvo eu, é o 50º vídeo que nós subimos aqui. Temos lives todos os dias. Não sei se conseguirei fazer a live de amanhã. Está meio virado, aconteceu aqui o falecimento do meu tio. A mãe está um pouco abalada, mas, irmãos queridos, talvez tenhamos a live amanhã, mas estamos todos os dias aqui, às 6 da manhã e aos sábados às 10 da manhã. Fiquem com Deus, tenham uma excelente sexta-feira. Graça e paz, a paz de Deus.